saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que tarde linda, irmão. Nós estamos sentindo a presença do Senhor desde a hora que chegamos aqui. Glória a Deus por Ele estar aqui recebendo a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Vou reler aqui a própria leitura que já foi feita, Jeremias 17, a partir do versículo 7, que diz assim: abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio e não verá quando o calor chegar. Porém a sua folha estará verde e não terá preocupação por ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem pode conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Esta mensagem escrita pelo profeta Jeremias, escrita numa fase muito difícil que Judá estava atravessando. O reino de Israel, que antes era constituído por todas as tribos, estava dividido, e o reino com as 10 tribos já tinha sido subjugado, já tinha sido acabado. Deus já havia retirado aquele povo da terra, e o reino que ainda subsistia era o reino de Judá, composto de 2 tribos e meia, e mais alguns que vieram de Israel para congregar ali. Mas Judá, conforme a própria palavra de Deus diz, esse reino começou a seguir os passos da sua irmã Israel. E Jeremias, Deus levanta um dos maiores profetas para falar para aquela nação, tanto Isaías quanto Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovenzinho para trazer uma palavra que não era uma palavra que os reis esperavam, não era a palavra que muitos da nação esperavam. Era uma mensagem que falava ao coração daquelas pessoas sobre a desobediência e a mudança de vida. Ele faz a partir do primeiro versículo do capítulo 17, Jeremias faz uma reflexão profunda sobre a inclinação do coração humano. Como as pessoas tendem a correr para lugares errados, em busca de solução. Principalmente quando ela percebe que está demorando a sua resposta. Quantas pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes ela acorda o seu dia procurando no horóscopo alguma informação para saber se aquele dia vai ser bom ou não. Crentes que têm superstições com relação a cores, com relação ao ambiente, superstições com relação à forma de falar. Tem muitas coisas que às vezes a gente traz lá do mundo e ele ainda está ali arraigado à nossa vida. Nós precisamos todos os dias ouvir esta palavra, porque é ela que limpa a gente, porque é ela que ensina a gente. E Jeremias ele vai falar sobre isso, porque as pessoas, ali em Judá, elas estavam acostumadas a seguir os deuses das nações vizinhas. E muitas vezes eles viam o juízo de Deus vindo sobre eles, e via essas nações vizinhas em todo processo de desobediência, adorando outros deuses, e elas aparentemente se davam bem. E aquelas pessoas em Judá, elas ficavam como? Nosso Deus é poderoso, dizem que o nosso Deus pode, o nosso Deus faz,
mas nós estamos aqui muitas vezes subjugados a um Deus pagão, a um rei pagão, e nós estamos aqui muitas vezes clamando e Deus não ouve. Mas por que Deus não ouvia? Porque o próprio Deus, usando Jeremias, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Quando é que o coração do homem está distante? Quando ele não anda em obediência e o seu clamor não é sincero. Quando ele só busca a Deus no momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo que ele busca a Deus, ele busca outras informações, ele busca outras soluções. E por causa disso, muitas vezes a gente perde a presença do Espírito Santo. E Jeremias, ele vai trazer aqui, mostrar para ajudar o quanto é importante que se confie no Senhor. O quanto é importante que se mantenha em fidelidade a Deus. Porque toda aquela situação de Judá, pelo menos nesse contexto, está relacionada à desobediência. Mas nem sempre as nossas provações estão relacionadas à desobediência. Muitas vezes esta provação que a gente recebe é uma preparação de Deus para uma obra que Ele tem na nossa vida. Nenhuma árvore que dá fruto, irmãos, ela vai ficar para sempre sem ser vestida. A Bíblia nos diz, no capítulo 15 de João, que quando esta árvore ela dá fruto, o Senhor limpa para que ela dê mais fruto. Significa que a limpeza de uma árvore requer quebras de galho seco, requer poda, requer muitas vezes o sofrimento para que ela possa dar mais fruto. Mas a Bíblia também diz que aquela árvore que ela não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Por quê? Porque o destino daquela árvore é o fogo. Que Deus nos livre de um destino terrível desse. Então Jeremias utiliza a metáfora da árvore plantada junto às águas para mostrar que é uma vida de fé em Deus. É uma vida de um estado de saúde espiritual bom. Para mostrar que quando você está arraigado em Deus, você tem segurança. E as bênçãos dele vão fluindo na nossa vida. Nós vamos encontrar esta mesma situação, irmãos. Lá no Salmo 1, quando o salmista fala que se você obedece à palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, você também é como uma árvore plantada. A Bíblia utiliza muitas metáforas para mostrar a nossa fé e também para simbolizar o homem. E o homem, aqui nesse contexto considerado a árvore, ele vai dizer que se ela está plantada junto às árvores, a água, significa que ela tem acesso constante à umidade e nutrientes. Quando você está próximo à água, quando a árvore está próximo à água, aquela árvore ela não vai sofrer com seca. As suas raízes, porque a árvore ela tem essa inteligência das suas raízes, elas vão se ficando ainda mais, e onde tem a direção da água, essa raiz ela vai, chamam de radiculares. Esta raiz ela vai aumentando, se espalhando para chegar até onde está a água. Se está na direção à direita, ela vai levando essas raízes debaixo do solo até chegar ali a árvore. Se é um manto subterrâneo, essa árvore ela vai se aprofundando, descendo até chegar ali onde está aquela água, para que ela se alimente. E aí a Bíblia diz que quando chega a seca, ela não está preocupada. Não está preocupada porque a sua raiz ela está aprofundada, ela foi direcionada para o manto de água ali, que muitas vezes ninguém vê. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por tribulações que tem gente que fica só esperando a queda, esperando a gente tombar, mas
Mas ao invés disso, nós estamos dando fruto, nós estamos crescendo. As nossas raízes estão se alimentando da palavra de Deus, recebendo dele um nutriente, porque o cristão sabe que só ele e por ele nós vivemos. Não existe outra saída para a gente, não existe um outro caminho para a gente. O próprio apóstolo Pedro, ele disse, quando Jesus trazendo uma palavra dura a respeito de servi-lo, a respeito de andar em fidelidade, a Bíblia diz que muitos discípulos de Jesus o abandonaram, e Jesus se virou para os seus apóstolos e disse, vocês também vão me abandonar? Depois desse discurso, e Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. É só Jesus, é só Ele. Se Ele não respondeu, continue esperando. Se Ele não disse nada, continue esperando. Se Ele está em silêncio, continue esperando. Não há outro lugar para você. Só Ele tem as palavras da vida eterna. Só Ele é poderoso o suficiente para nos dar vitória. Nós vemos, irmãos, a Bíblia falando aqui, na minha versão, Rio. Aleluia! Glória a Deus! E outros falam de ribeiros de água. E eu estava me lembrando de quando criança, a gente sofria muito ali em João Câmara com relação à falta de água. Não existia água encanada. E a gente dependia muitas vezes do carro-pipa abastecer uma cisterna e as pessoas faziam filas para pegar a água naquelas cisternas. Mas também havia período em que esses caminhões não abasteciam. E a minha avó, ela costumava levantar a gente muito cedo, eu criança, entre 6 e 7 anos, a gente saía, os netos, ela, minha mãe, lá para dentro do mato mesmo, lá em João Câmara, em busca de um olheiro, que chamava de um olheiro d'água. Alguém descobria que estava jorrando água de um olheiro, que era água subterrânea, e a gente ia para lá. E muitas vezes a gente chegava às 5 horas da manhã, ainda escuro, já tinha uma fila enorme. As pessoas esperando o seu momento, e tinha que esperar porque jorrava devagarinho aquela água. A gente esperava que criasse uma poça, e as pessoas iam colocando aquela água em roladeiras. Não sei se os irmãos sabem o que é. A roladeira era um tipo de tonel que ele era colocado umas rodas nele e uma alça, e a gente saía puxando. Ou isso era para aqueles que tinham uma certa condição, possuir uma roladeira. Minha avó não tinha, então a gente tinha, todas as crianças tinham que estar com seu baldezinho e andar quilômetros com aquela água para levar para casa, para colocar onde? Colocar lá no pote para a gente poder beber e fazer as coisas de casa. Para que fosse feito para tomar banho, a gente tinha que ir lá no açude, também caminhava em torno de 1,5 km, enchia essas águas, trazia para dentro de casa, existia água de beber e fazer a comida, e existia água para tomar banho. E era este sofrimento lá no interior. E muitos políticos diziam que iam colocar água encanada, mas enquanto essa água encanada não vinha, muitas vezes quando chovia de madrugada, minha avó tirava a gente lá da cama, vão para a chuva. A gente se tremendo de frio, minha avó empurrava a gente lá para o meio da chuva para pegar a água, porque aquela água é importante. E aí, quando você cresce nesse ambiente, que você percebe o quanto a água é importante e o quanto você sofreu para que você pudesse ter essa água em casa, você valoriza. Você valoriza a água que cai na torneira da sua casa. Mas as pessoas que geralmente têm abundância, elas não sabem nem o que é isso. Ela reclama quando falta água, porque ela quer lavar a calçada, ela quer desperdiçar de um jeito ou de outro, e diz, eu estou pagando, e acha que tem que fazer aquilo. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, irmãos, tem pessoas, infelizmente, que não conseguem valorizar aquilo que o Espírito Santo tem dado para a igreja. Jesus disse que quem tivesse sede viesse até Ele, porque quem bebesse da água que Ele desse jamais
sossego. Ele está dizendo: eu dou em abundância, eu dou a alegria que você busca, eu dou para você a confiança que você tanto busca lá fora. Eu dou isso, mas dê lugar ao meu Espírito. Se alimente da minha palavra, não entristeça o Todo-Poderoso que eu dei para você. Irmãos, nós podemos dizer que o Espírito Santo é como a água encanada, que basta você abrir a torneira para a água estar ali jorrando. Isso significa, irmãos, que o Senhor deu os seus dons para a sua igreja em abundância. E nós somos pessoas abençoadas porque nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes, de madrugada, passando por dificuldades grandes, eu me lembro que eu ia orar ao Senhor e as palavras não saíam. E muitas vezes, quando as palavras não saem, eu gosto muito de orar com um hino, eu coloco a minha playlist ali e eu só canto ao Senhor, acompanhando aqueles hinos. E às vezes o Espírito Santo de Deus, ele me toma ali no mistério e eu começo a falar línguas e falando, vem um cântico espiritual. Porque Jesus, quando ele me batizou com o Espírito Santo, ele já me deu esse dom de cantar hinos espirituais. E uma certa vez eu estava muito atribulada, buscando de Deus uma resposta. E eu comecei, irmãos, a cantar um hino espiritual. E eu percebia que pelo ritmo daquele hino, era um hino que eu em algum momento já tinha cantado. Era um lá da minha juventude. Mas eu não conseguia me lembrar, era um corinho. E eu cantei várias vezes aquilo ali em línguas. E quando eu terminei aquele momento, irmãos, eu estava revigorada. A tristeza tinha ido embora. Meu corpo estava bem, minha mente estava bem e eu estava feliz. Isso é a alegria do Espírito Santo. Não tem, irmãos, prazer no mundo que traga isso. E ali, quando eu terminei, eu peguei e fui pesquisar no Google um trechinho que eu me lembrava. E ali apareceu o corinho, e que está na nossa harpa. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiarmos em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. A Bíblia diz que quando você ora em secreto, o Deus que vê o secreto, Ele te responde. Ele te ouve. Porque é oração sem plateia. É oração sincera. É o choro que vem quando você não está preocupado com quem está olhando. O Deus do secreto veio. Irmãos, olha o que Ele fez. Ele me fez cantar um hino em línguas, do qual eu não me lembrava mais que tinha cantado da minha juventude. Me trouxe à memória um trechinho, eu encontro na internet e vejo Ele falando comigo. Este Deus é o Deus de águas profundas. É o Deus que alimenta as tuas raízes e te dá vitória.
Nós vemos, irmãos, na Bíblia, uma história tremenda, que é a história de José. Um rapaz com 17 anos, ele é arrancado do seio da sua família. Deus não precisava, para colocar José como governador do Egito, permitir que ele passasse por todo aquele processo. Deus era poderoso o suficiente para levar José até a presença de Faraó, dentro do seio da sua família. Ele não precisava passar por todo aquele processo. Havia no coração de José uma sinceridade muito grande com Deus, uma fé muito grande em Deus, e ele aprendia essas coisas junto ao seu pai. E José admirava o seu pai. Mas José também foi criado com o que nós chamaríamos hoje com muito mimo, com muito cuidado. Ele não ia cuidar das ovelhas, o trabalho pesado não era para José. Seu pai estava ali protegendo José muitas vezes. E os outros filhos viam aquele tipo aquela forma como seu pai tratava José e sentia inveja, sentia raiva. E nós não podemos condenar os irmãos de José por isso. Quando você dentro de uma família percebe que um pai, ele tende a elogiar mais um, a cuidar mais de um, é tendência da gente ficar triste de não ter o seu trabalho reconhecido. E aqueles homens, aqueles irmãos de José sentiam isso, porque ele era o privilégio do pai, e Jacó não negava isso. Aí Deus, ele dá um sonho para José, mostrando que haverá um futuro para ele, e que todos vão se inclinar diante dele. Ele é humilhado entre os seus irmãos. Mas José, irmãos, mesmo tendo o seu coração voltado para Deus, ele poderia se tornar um líder que iria perseguir os seus irmãos por causa da perseguição deles. E quando Deus coloca nas nossas mãos, quando Deus dá para a gente uma liderança, a liderança não é para você ser servido, é para você servir. Aleluia! E você só vai aprender isso no processo. Quando você vem para cuidar, quando você vem para amar, quando você vem para honrar. O próprio Jesus ensinou isso. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Era uma função exclusiva de quem? Dos escravos, dos servos, lavar os pés das pessoas, dos viajantes, dos que chegavam na sua casa. Somente se a família era pobre, era que a dona de casa fazia esse trabalho. Mas se não, geralmente era uma função relegada aos servos, aos empregados. E Jesus fez isso com os seus discípulos, lavou os pés dele e ainda disse que do jeito que ele fez, os discípulos também tinham que fazer. Então a igreja, ela está aqui para servir uns aos outros. E quem tem liderança, ele tem mais ainda essa função de cuidar. E ali José, ele precisava passar pelo processo. Mas os seus irmãos também tinham algo a aprender. Eles precisavam compreender que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa o que você faça, você não conseguirá impedir esse propósito de Deus na vida. Os irmãos de José tentaram arrancar a árvore, tentaram colocar a árvore no fogo, tentaram impedir o projeto de Deus na vida de José. Mas Deus não permitiu. Porque, irmãos, quando Deus tem projeto na nossa vida, a árvore ela é arrancada, mas no cheiro das águas ela floresce. José foi colocado ali, irmãos, como um escravo, vendido num mercado público. A vergonha, a tristeza de saber que tudo aquilo ali foi ocasionado pelos seus irmãos, pela inveja, pela disputa de poder. E a Bíblia diz que ele vai para a casa de Potifar. Aquela compra de um escravo para a casa do capitão do faraó não foi uma compra aleatória, não foi uma compra de coincidência.
Ali foi projeto de Deus. Mesmo na dificuldade, Deus está traçando todos os nossos caminhos. Para onde quer que a gente vá, o Senhor está cuidando de tudo. Poderia Deus ter encontrado uma solução para José voltar para casa? Poderia, mas Deus precisava trabalhar os irmãos de José, o pai de José e José. Deus, irmãos, Ele não trabalha. Quando Ele está fazendo, Ele não está trabalhando só em uma vida, não. Ele está trabalhando em todo o círculo de pessoas que está ao seu redor. E José, ele passa a ser um empregado de um grande valor dentro daquela casa. Deus está observando José. Eu vou colocá-lo sobre o muito, mas eu quero ver se ele é fiel no mínimo. Eu quero ver como é que está o seu coração. Lá no capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor diz que Ele nos coloca no deserto para nos tentar, para ver o que há em nosso coração, para ver se somos fiéis a Ele ou não. Ele nos coloca, irmãos, em situações para saber qual é a árvore que vai sair do seu coração. Qual é a planta que vai sair dali? Uma planta que dá fruto ou uma planta raiz de amargura? Ele nos coloca em situações para ver o que há em nosso coração. E a Bíblia diz que quando José está ali prosperando, sendo o chefe de tudo, mandando em tudo, organizando tudo, acontece dele cair nas graças da mulher de Faraó. E aí vem uma outra tentação para ele. E ele diz uma frase linda, que jamais ele vai trair o seu Deus. Aleluia! Mesmo diante de todo aquilo que ele estava passando, sabendo que era um Deus poderoso o suficiente para tirar daquela situação, ele não abre mão da fidelidade a Deus. E a Bíblia diz que José ele é colocado em cárcere. Agora ele vai para um ambiente que ele vai esperar a solução de Faraó, porque os presos não ficavam ali em prisão perpétua. Ou eles eram mandados, dado liberdade para eles, ou eles eram condenados à morte. E José passa 3 anos dentro de uma prisão, aguardando isso. Mas Deus, irmãos, tinha projetos na vida dele. Ele cai nas graças do carcereiro e ele passa a comandar aquele ambiente, mais uma vez mostrando que na tribulação Deus tem o controle de tudo. Ele sabe para onde coloca a gente, em que lugar ele vai colocar a gente. E ele sendo testado, ele continuou fiel ao Senhor, até chegar naquela situação em que Faraó, Deus, o próprio Deus trabalhando, dá um sonho para Faraó, dá um sonho para o copeiro, dá um sonho para os 2 prisioneiros de Faraó ali, e o copeiro e o cozinheiro de Faraó, o padeiro. E ali eles conhecem José e descobrem o dom que José tem. Deus trabalhando, aquela situação se concretiza. Agora Deus vai e faz o Faraó sonhar. Você está pensando que Deus se esqueceu de você, onde você está? Você está pensando que Deus perdeu o controle da sua situação? Ah, Senhor, mas já está morto há 4 dias, está cheirando mal, não pode abrir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. A palavra de Deus está nos enchendo de esperança. E ele, irmãos, é chamado na presença de Faraó, porque Deus criou uma situação para que José fosse apresentado. Deus cria situações para que se lembrem de você. Você só está esquecido até o dia em que Deus quer que você esteja esquecido. Não crie situações para que alguém lembre de você. O próprio Deus vai criar situação
José foi lembrado. E ele vai agora à presença de Faraó. E a história dele, a partir daquele momento, é uma história de vitória. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que José, ali com aquele poder que ele tinha e todo o trabalho que ele desenvolveu, José em nenhum momento pegou a carruagem e disse: agora eu vou tentar localizar o meu pai e contar para ele o que aconteceu. Ele poderia fazer isso? Poderia. José tinha saudades do pai, com certeza ele tinha saudades do pai. Ele poderia ter. Mesmo que ele não tivesse interesse em se vingar dos seus irmãos, mas ele poderia. Ele passou 7 anos, irmãos, sendo o segundo ali no Egito em poder. Ele poderia ter ido visitar o seu pai no primeiro ano, mas ele não foi. Aleluia. Isso nos ensina, irmão. O Deus que te levou lá para a prova é o mesmo Deus que vai te tirar de lá e dizer para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, o que você deve fazer. E ali naquele momento, 7 anos, 8 anos, 9 anos, quando a seca já abrange todos os lugares e os irmãos de José. E a história nos mostra que José tinha sido trabalhado por Deus. Glória ao teu nome. Ele não usou o cargo para perseguir. Aleluia. Ele não usou o cargo para julgar. Ele não usou o cargo para se vingar. Você está entendendo isso? Aleluia. Quando Deus te der aquilo que Ele te prometeu, é para você ser bênção no lugar que você está. Nós não temos, irmãos, nós não temos jamais a função de juízes, porque seríamos maus nas nossas decisões. Por isso que Ele é o nosso único juiz, Ele é o único Senhor. Se alguém te colocou na prova, e esta prova te trouxe mais para perto de Deus, aleluia, esta pessoa precisa ser amada 2 vezes. Glória! Todas as pessoas que o Senhor coloca no nosso meio para nos perseguir, é porque a gente precisa orar pelaquela vida. Aleluia! Cada pessoa que nos coloca na mira de alguém, ali é porque Deus tem propósito. Ou a gente confia ou não confia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, irmãos, que José, a partir daquele momento, com todo o processo com os seus irmãos, ele traz os seus irmãos, traz o seu pai. Seu pai, com 135 anos, passa a morar ali com José, porque tinha chegado o tempo dele trazer a sua família. E quando chegou o dia de Jacó morrer, ele chama todos os seus filhos para abençoar. E aí tem uma coisa linda que Jacó diz sobre José em Gênesis 49, versículo 22 ao 26. E ele diz assim, em todo o capítulo ele está falando de características dos seus filhos para dar a bênção. E antes de ele dar a bênção para José, ele diz assim: José é um ramo frutífero. Aleluia! José é um ramo frutífero junto à fonte. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cujos ramos correm sobre o muro. Aleluia. Os arqueiros o amarguraram, atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso. Aleluia! De lá ele é o pastor, a rocha de Israel. Glória a Jesus. Você está entendendo por que você passa por este processo? Porque no final você precisa ser chamado de ramo. Aleluia! Você precisa apresentar o fruto que vai mostrar que você entendeu todo o processo e que você agora é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus dá fruto. Mostra a presença de Deus na sua vida. E nós, irmãos, podemos pensar assim:
dar essa dica. Onde você tem que estar? Primeiro você tem que estar plantado junto às águas. Quem é a água? Jesus disse em João 7,37: se algum homem tem sede, deixai vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Ele falou isso do Espírito Santo que nós havíamos de receber. Você entende que você tem dentro de você o ser mais poderoso do universo? Você tem noção de que você tem com você o ser que entende de tudo, que sabe de tudo, que processa tudo? Porque você vai para outros lugares. Era isso que Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, perguntava. Jeremias 2,3, ele diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Israel, Judá preferiu ir em busca das águas que perecem, das águas que param, das águas que não são vivas. Dois males que eles fizeram: eles constroem as cisternas, constroem o processo de adoração deles, os deuses deles, e ficam ali junto àquelas águas rotas, aquelas águas que ficam sujas, que não alimentam. Mas Jesus nos prometeu que se a gente cresce, rios de água viva fluiriam dos nossos lares. E eu quero dizer para a igreja que uma das coisas mais poderosas que nós pentecostais temos, e que infelizmente nos últimos tempos nós temos ouvido falar pouco, é do falar em línguas. É da beleza de ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro é chamado de revestimento de poder. Revestimento de poder significa que você vai receber uma ajuda extra quando você é batizado com o Espírito Santo. E as pessoas não têm buscado mais isso. Não têm buscado. E de posse do batismo com o Espírito Santo, você muitas vezes só abre a sua boca para falar línguas estranhas quando você recebe uma palavra, se anima, está feliz e você fala em línguas estranhas. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos ensina que o batismo com o Espírito Santo não é para você falar línguas somente no momento de alegria. Eu já dei o meu testemunho aqui, quando o próprio Deus me usou no momento de tristeza, e Ele fala comigo através de cânticos espirituais. A Bíblia diz que falar em línguas, ela é para a nossa edificação. Glória a Deus. Nós não temos o hábito de orar em línguas. Porque a oração em línguas, na verdade, ela não é para ser feita dentro da igreja, incomodando outras pessoas. Mas você pode orar sim o culto todo, baixinho ali com o Senhor, falando em línguas o culto todo. Você pode orar em línguas na sua casa. E muitas vezes alguém diz: eu oro por todo mundo, quando vou olhar o horário, deu só 15 minutos. Você quer passar mais tempo na presença do Senhor. Este momento de oração é o momento em que você fala com Ele, você fala em línguas, você lê a palavra, você canta, e você vai passar bastante tempo na presença de Deus, porque isso é importante para a nossa vida espiritual. Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa. Fale em línguas. Ore em línguas. E eu vou dizer para você que com pouco tempo você vai perceber uma transformação tremenda na sua vida. Porque falar em línguas, a língua, ela nos transforma. Quando nós estamos falando em línguas estranhas, você não está entendendo, mas o Espírito Santo de Deus, ele está dirigindo aquela oração. E muitas vezes o Senhor está usando
Eu me lembro de um testemunho de um irmão que ele é um pregador bastante conhecido aqui no Brasil e ele foi chamado para pregar nos Estados Unidos. Quando ele entrou lá na igreja, os irmãos estavam orando de joelho e tinha um irmão orando em português, falando uma oração muito linda sobre o Brasil e orando pelo Brasil. E ele disse: opa, aqui nós temos um conterrâneo, tem o nosso irmão aqui. Quando terminou o culto, ele procurou esse irmão para conversar com ele. E quando ele falou: olá, irmão, o senhor é de onde? Do Brasil. O homem começou a falar inglês e não estava entendendo nada do que ele estava falando. Aí ele falou em inglês e disse: mas é porque o senhor estava aqui orando e falando português sem nenhum tipo de sotaque. E ele foi e disse assim: não, eu estava orando em língua. Aleluia! Ele estava orando em português pelo Brasil. Irmão, não cala a sua boca, não feche a sua boca. A partir de hoje, abra a sua boca, ore em línguas e deixe Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Isto é estar junto às águas. Glória a Deus. Isso é estar sendo alimentado também. A Bíblia diz assim, que as suas raízes precisam estar estendidas até o ribeiro, não é para a cisterna. As suas raízes não é para estar estendida para a cisterna. Quando você deixa as suas raízes dependendo de homem, a cisterna é um homem. Quando você deixa que a sua nutrição espiritual dependa do homem físico. Quando você deixa que o conhecimento da palavra de Deus seja um homem físico, você pode morrer de sede. Tem pessoas que têm uma certa admiração e só ouvem determinada palavra se for de alguém. Deixa Deus falar pelos diversos meios, mas principalmente esteja no secreto com Ele. Aleluia! Glória a Jesus. As raízes nossas precisam estar junto à corrente de águas vivas. Alguém pode dizer: mas na minha igreja não tem isso. Alguém não sabe pregar, alguém não sabe falar, alguém não sabe levar a palavra. Eu já ouvi muitas vezes e também já vi de determinadas pessoas estarem na frente do trabalho e não ter o dom da palavra para ensinar. E a igreja muitas vezes passa fome. Mas quando as suas raízes estão direcionadas para o autor da vida, você se alimenta assim mesmo. O Espírito Santo de Deus te enche todos os dias. Porque se a tua raiz estiver apontada para o homem, estiver dependendo dele para te alimentar, você vai morrer. Mas se ela estiver direcionada para o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem prova que te derrube. O inimigo vai muitas vezes te assediar com lutas, mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos protege. Aleluia! Vocês sabiam também que o diabo ele pode vir como uma corrente de água? A Bíblia diz: vindo o inimigo como uma corrente de água, e vem aquela enxurrada para acabar com você. O Senhor coloca a sua bandeira e diz: aqui você não passa. Aqui é território meu, não passa. Aleluia! Glória a Deus. E isso só é possível para quem está edificado em Jesus Cristo. A palavra diz que esta árvore, ela não tem medo do calor. O calor, irmão, representa nossas provações, as nossas dificuldades. Você não se desespera. Quando a mulher de Jó chega desesperada, porque a raiz dela estava relacionada à cisterna, quando ela perde o seu sustento, quando ela perde os seus filhos, quando ela perde tudo aquilo que a mantinha em pé, o que é que te mantém em pé, Jesus? Ou o que você tem? Quando aquela mulher perdeu tudo, ela chegou para Jó e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tem muita gente abrindo mão de Jesus. Tem muita gente abrindo mão da fé, porque as coisas não saíram dentro daquilo que elas planejaram. Mas, irmãos, eu creio que tem um povo escondido, com raízes profundas, que falam
Deus. Não tem glória a Deus. Hoje eu não tive o que comer, glória a Deus, eu vou louvar ao Senhor mesmo assim. Alguém deu uma palavra de tristeza para você, louve a Deus assim mesmo. Abra o seu coração. A Bíblia diz que quando você faz isso, a sua folha permanece. É sinal de vida, é sinal de saúde, é sinal de vigor. Você olha para aquela pessoa e pensa, já morreu. Essa luta que ele passou, que ela passou, não tem como estar de pé. Aí você encontra a pessoa. E a pessoa continua feliz com Jesus. A pessoa continua em pé. A pessoa continua fazendo a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão colocadas junto à sua água. E mais adiante, o profeta diz que também, no ano da seca, ela não vai se perturbar. Ela não vai. Como é que eu vou me alimentar se é o período da seca, o período da provação? Suas árvores, suas raízes já encontraram a direção certa. Elas estão arraigadas em Jesus Cristo. E ali ela não deixa de produzir fruto. Por isso que José foi chamado de ramo frutífero. Um ramo que estava ali para mostrar que ele permaneceu fiel a Deus. Ele foi colocado como homem que vai perdoar a família, cuidar do pai e cuidar de uma nação idólatra. Mas ele não perdeu o lugar dele, porque ele confiou em Jesus. No versículo aqui, irmãos, diz que o nosso coração ele é muito enganoso. Hoje o mundo diz assim para a gente: siga o seu coração. O importante é você fazer o que está no seu coração. Mas a Bíblia diz que não é assim. Que o coração da gente nos engana. Que o coração da gente prega peças a gente. Que o coração manda você fazer determinadas coisas que não era para você fazer. E aí você vai e paga o preço. Deus diz que Ele esquadrinha o coração, que Ele sonda o coração, Ele sonda os rins para dar a cada homem segundo os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Você quer colher frutos bons, plante coisas boas. Aleluia. Seja justa, leve a palavra de Deus, pregue a palavra dele em tempo e fora de tempo. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir perdão por ter me estendido tanto. Mas é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Você não está passando pela prova em vão. O Senhor tem o controle de tudo. E Ele continua segurando as tuas mãos. Vocês se lembram? Tem um corinho também que eu gosto de cantar. Esse eu não esqueci. Que diz assim: eu te louvo com as mãos, eu te louvo com a voz. E se me faltar a voz, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com os olhos. E se me faltar os olhos, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque é contigo. Então louve ao Senhor em todo o seu processo, porque Ele cuida de você. Amém. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz de Deus, diga glória.